Olá pessoal, sejam bem-vindos, à aula de Logística e Engenharia de Tráfego. E eu estou aqui para incentivar os alunos, da engenharia, porque realmente o momento é de adaptação, desse novo sistema à distância, Em breve a gente vai se encontrar de novo, mas a busca é incessante, Quero que todos os alunos aí aproveitem, o aprendizado, que o conhecimento é igual à linha do horizonte, Não pode ter fim. Então, pessoal, eu estou aqui à disposição. Você já conhece meus contatos e qualquer dúvida, qualquer melhoria também, vamos tentar fazer de maneira que todos aproveitem bastante, tá bom? Bons estudos! Pessoal, vamos dar início aqui à aula número 3, Nossa aula da disciplina de Logística Empresarial, Engenharia de Tráfego. Vamos dar continuidade aos últimos passos da aula anterior. Bom, pessoal, a gente vai entrar na unidade 2. Nosso assunto de hoje são os principais meios de transportes. Lembrando que na unidade 1 a gente tem uma seção relacionada também a transporte. Então vou retroceder um pouco como caráter introdutório e a gente aprofundar o assunto ao longo dessa aula, ok? Bom, não de forma que seja repetitivo, mas que venha absorver bastante o conhecimento de vocês, a gente sempre tem que agregar a definição da palavra logística, pessoal? A logística ela tem esse processo que deriva de outras coisas. Primeiro que a logística tem que ser uma coisa útil, Tem que ter utilidade. Sem utilidade você não tem função. E ela integra, coordena e controla os processos, Quando a gente fala em logística, pessoal, a gente inclui todo o aparato, desde o insumo até o cliente, em todos os níveis, Desde o fluxo de materiais, o nível de inventário, Que isso já foi dito na aula passada, Inventário é o fluxo das informações. Sem as informações você não consegue gerenciar nenhum processo. E o motivo da logística controla também toda a questão da eficiência, Você tem que diminuir custos, E alavancar os seus lucros. A nossa cadeia aqui, a gente está falando dos fornecedores, da própria produção e do cliente, Quando a gente fala em suprimentos, a gente pode associar a entrada de materiais. O, o input, que é a entrada de tudo, e a saída para os clientes é o output. Então a gente está falando desde o fornecedor, passando pela empresa, a parte de produção, manufatura, transformando matéria-prima em produto, e terminando no cliente, que a finalidade principal é deixar ele satisfeito. Bom, a missão da logística, ela tem também esse ciclo, A gente tem que determinar tudo o que é possível no objetivo de uma logística, O que, o quando, para onde vai isso daí, o que armazenar, o que produzir, o que transportar, tem que estar disponível, O produto certo, feito na hora certa, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo e no custo mínimo para satisfação do cliente e eficiência do processo. Na subdivisão da logística, a gente tem três fatores macros, Como eu falei anteriormente, os fornecedores, o suprimento, a entrada da matéria-prima, Em seguida, seguindo o processo, a produção, A gente tem a manufatura, A matéria-prima se tornando produto. E em seguida a saída, Distribuição, é feita a expedição do material e distribuído ao cliente. E todo esse processo tem que ter um gerenciamento de informações, Esses setores do input até o output, ele tem que ser controlado com todo o gerenciamento de materiais até a sua distribuição. E lembrando que a logística ela tem que ter o fator de eficiência, O custo tem que ser
tem que ser o mais baixo possível e levar um tempo mínimo para a chegada do cliente. Quando você sai da área de distribuição para o cliente, a gente chama esse tempo de mínimo, é o lead time, né? Entregar o mais rápido possível. Bom, aqui o que eu expliquei nada mais é do que a logística integrada mesmo, que é a parte de matéria-prima, produção e distribuição, certo? Isso é só o resumo do que foi dito. Bom, pessoal, tudo exige um controle, né? E esse controle, a melhor forma de se decifrar é através do gerenciamento logístico, né? A gente tem que entender que a satisfação do cliente é o que faz funcionar uma logística, né? A necessidade dele. E todo esse controle é gerado por informações, né? Que também pode seguir o caminho inverso, né? Tanto de os produtos que vão para o mercado, como a volta deles. E o fluxo de materiais, né? A gente trabalha sempre com a questão dos canais de distribuição, lembrando que todo material, matéria-prima principalmente, ele é manufaturado, né? E em seguida ele tem um fluxo de distribuição até o cliente. Otimizar resultados. A questão da eficiência, como eu falava, né? Um controle eficiente faz com que o processo seja fidelizado. A logística ela envolve recursos, né? Quando eu falo em recursos, pessoal, é toda a questão de materiais, a parte de capital, a própria instalação, o fator humano, né? As novas tecnologias e a forma de organizar esse processo. Isso tudo é para gerar um produto, né? Ou serviço e deixar o cliente satisfeito. Lembrando que durante o processo a gente também passa por um grande desafio, né? Que é o controle das operações, que isso pode gerar um desperdício, né? Uma queda de lucro, de rentabilidade. Tem que tomar muito cuidado porque a gente tem um processo de manutenção, né? A parte de máquinas, né? O tempo de operação, a questão de treinamento do pessoal, movimentação, novas tecnologias, turnover, né? Saída de pessoal, enfim. Nosso foco sempre, pessoal, sempre falou em logística, a gente tem os pilares, né? Fala em tempo, fala em cliente, mas o mais importante para ter lógica, o serviço ele está totalmente relacionado à satisfação do cliente, certo? Uma, uma projeção histórica aqui que eu tinha falado na última aula, né? Vou dar mais uma validade aqui para vocês. A gente passou por várias épocas, né? A gente está falando dos anos 50, né? Do volume de produção excessivo e a própria entrada da Revolução Industrial, né? Fez com que isso virasse um boom. Então, nos anos 60, não tão diferente, né? Começou a circular bastante mercadoria e com o processo de tecnologia, né? Alguns produtos inovadores, né? Também evoluiu bastante. O mercado de investimento, o marketing já a questão da propaganda é uma coisa que entrou com mais ênfase, que não era dado tanta adesão. Nos anos 70 eles associaram a logística com marketing, né? com, com uma dinâmica de lucro. Isso favoreceu bastante o processo dinâmico de produção. Nos anos 80, a competitividade, né? A gente tem o início dos países emergentes, né? Tendo competitividade em esfera global. A qualidade dos produtos, né? Era a estampa mais forte, né? Para que esse tipo de operação funcionasse de forma eficiente. Nos anos 90 foi caracterizado a globalização, né? A quebra de algumas regras, né? Então os países emergentes e os países desenvolvidos começaram a ter suas políticas comuns, né? Então isso favoreceu bastante a globalização e, e uma competitividade maior. De 2000 em diante, tudo com mais flexibilidade, né? O pessoal preocupado com a questão de entrega, o espaço, né? A questão do, da própria produção enxuta, né? O lead time de forma mais eficiente.
Olha que gráfico interessantíssimo aí para reflexão de todos nós, né? Nos noticiários a gente vê bastante os relatos, né, da economia falando sempre sobre o PIB, né? Pessoal, o PIB ele realmente ele representa a riqueza de um país, circulação de mercadorias, a produção, então o terceiro setor, né, que a gente chama de indústria, ele é algo relevante aí para refletir bastante quando você olha para um gráfico desse. O PIB de um país, só custos logísticos, pessoal, representa mais de 12% no PIB do país. É muita coisa. E a matriz maior está relacionado praticamente com a parte do lead time, né, de entrega para o cliente, que é a área de transporte, pessoal. E assim, eu sou muito suspeito de falar, porque eu vim da área de transporte, né, já não é novidade para ninguém. E o país, ele sempre vai investir em uma boa infraestrutura. Hoje o Brasil, ele investe um pouco mais de 1% do PIB em infraestrutura. O que é essa infraestrutura que eu falo? Infraestrutura de transporte, pessoal. Construção de estradas, né? Condições de aeroportos, portos, ferrovias, né? Que ainda é um processo muito lento, mas que tende a evoluir. Então, é uma importância muito grande, né? Engenharia, não vai faltar quebrar cabeça com isso daí, porque realmente tem área, né? Quando a gente fala em infraestrutura de um país e transporte, quem constrói isso são os engenheiros. Então, eu gosto muito de falar dessa parte porque motiva bastante o pessoal que está se formando aí, ok? Bom, nossos custos estão relacionados diretamente ao bom atendimento dos clientes. Se a gente não tem um cliente bem atendido, a gente tem que rever esses custos, né? E geralmente o custo alto ele não está ligeiramente relacionado ao mau atendimento ao cliente. Pelo contrário, ele pode ser revertido a uma melhoria de atendimento a clientes. Então, muito cuidado com essas duas palavrinhas aí. Isso daqui foi uma pesquisa, né, do IMAN, que mostra aí uma preocupação do mercado com relação aos nossos espaços aí, né, o nosso funcionamento da logística, né. A gente ainda tem um espaço muito grande para estocagem, né, isso não é bom. Essa mercadoria ela tem que ser entregue mais rápida, né, diminuir esse espaço de estocagem, né. A gente tem que trabalhar com just in time, né, fazer as coisas na hora certa, de forma limpa, né, de forma enxuta também, de acordo com a questão do Lincoln, da questão de trabalhar de forma enxuta, né? Veículos e equipamentos industriais também é um processo que demanda muito custo, muita ocupação. Ocupação da frota, 78%. Pessoal, no mundo moderno, a gente trabalha muito com outsourcing, né, que a gente fala, né, terceirização de serviços. Então, a gente não pode se dar o luxo, né, de ocupar muito custo na nossa matriz logística com frota, né? Frota própria. Então, existe já os grandes centros logísticos, né? Os CDs, os condomínios, né? Que trabalham com terceirização, são parceiros, né? Isso daí a gente tem que se adaptar a esse novo meio. Dentro disso, estão as tendências e oportunidades, né? Do mercado. Tinha comentado com vocês a questão dos condomínios logísticos, né? Que hoje é uma evolução muito grande e que favorece muito esse lead time aí entre distribuição e entrega para o cliente, né? A gente, apesar de ter um mercado muito voltado para o transporte rodoviário, né? A gente ainda trabalha com uma eficiência aí, uma inovação dessas novas tendências aí com condomínios logísticos, que você não precisa ter um estoque muito grande, né? Não precisa ocupar muita área, porque você vai trabalhar com parceria, né, com os condomínios logísticos, as empresas parceiras que já fazem essa armazenagem e entrega. O e-commerce não é, que é nada mais nada menos do que vendas, né, a questão de contratos via internet, né. Isso funciona bastante na cadeia de suprimentos logísticos.
Inclusive foi um dos fatores que mais influenciaram na logística moderna, né? O uso de novas tecnologias mais limpas, né? Isso também está incluído os transportes, pessoal. A nova lei, né, que taxa aí custos e preços, a nossa logística enxuta, né, que realmente você faz tudo sem desperdício, você faz de forma eficiente, né? Dentro disso tem o just in time, né? Também você produz a quantidade certa, na hora certa, né? Para fazer entrega também de modo correto. E a logística reversa, pessoal, que é uma coisa que é ambientalmente correto e que também ele se reverte, né, a entrada de novo do material, né? Ele vira de novo matéria-prima, volta ao processo, né? O output, né, no caso, volta a ser input. Bastante aconselhado aí no mundo moderno. Bom, esse aqui é um gráfico que a gente falou aí de PIB, né? Uma fonte do Ilus, mostra aí a evolução do nosso PIB, né? Com relação à logística. Vocês notam aí que numa década o Brasil alavancou bastante, né? De praticamente aí cinco vezes cinco vezes o resultado do PIB aí, né? Com relação à melhoria de logística, né? E ainda a gente trabalha muito com a questão do transporte rodoviário, né? A gente tem uma capacidade aí grande ainda e também evoluiu bastante. Mas vamos para frente, né? Voltando ao assunto transporte, né? Que hoje a gente vai estar falando sobre transporte como uma condição estruturante da logística, que é a parte que mais tem custos, né? E a parte, eu diria que a parte praticamente é um dos pilares, né? É tão importante quanto uma produção. Mas o mundo está evoluindo, pessoal, e a tecnologia das informações, né, as inovações, ela trouxe para a gente um benefício muito grande e a gente sabe que competitividade é bom para o cliente, porque quanto mais concorrência, né, aparece, a tendência é de você buscar coisas com mais qualidade e, e diminuir os preços, né? Fica mais acessível a questão do preço com essa competitividade, né? Mas enfim, toda essa questão aí está relacionada ao transporte, a gente tem que distribuir os bens aos nossos clientes. Os principais modos de transporte. Eu começo aqui com a classificação dos meios de transporte. Se a gente for para uma teoria de origem, eu poderia já de cara dizer que a divisão ela é convertida em duas partes, né, que é o transporte não motorizado e o motorizado. E o transporte não motorizado, pessoal, geralmente é o transporte que tem a propulsão humana, né? É andando a pé, andando de bicicleta, que está muito tendencioso também nos dias de hoje. O motorizado ele pode ser individual, coletivo ou em massa. Individual também público-privado, coletivo também público-privado. Vamos começar aqui com relação aos modos de transporte ativo, né? Não motorizado, terrestre, a pé. A logística ela trabalha com todos os meios de transporte. E a pé também faz parte da área logística. Outro modo de transporte está relacionado muito à logística atual. São as bicicletas, né, pessoal? Quem é que não conhece aí os deliveries, as entregas aí pelo iFood, pelo James? A gente tem uma competitividade de alto nível aí e de exploração também, né? Favoreceu bastante aí nossa competitividade e eu boto aí a inclusão de novos empregos informais, né? Sem carteira assinada, mas é um transporte limpo, né? Que também ajuda na questão ambiental. E o transporte motorizado, para vocês, não é nenhuma novidade, né? Uma foto aí emblemática aí
de um grande centro aí de uma metrópole, porque realmente a gente tem um problema muito grande que não se resolve, né? Como diria um professor meu, eu sempre vou ter emprego na área de engenharia de tráfego, né? Porque para o transporte não existe solução. A gente está sempre procurando, né? Outro meio de transporte eficiente, o ferroviário. O ferroviário, pessoal, ele tem um custo elevadíssimo de implantação, né? A gente está falando aí de um custo na casa dos 11 a 14 milhões por quilômetro. Um custo muito alto, né? E ele se torna viável a partir de 400 quilômetros, né? Entre 400 quilômetros e 1.500 quilômetros de carga transportada. O Brasil ainda funciona de forma muito precária, né? O transporte ferroviário, para ele seguir o seu objetivo, né? Ele tem que trabalhar porta a porta, né? E essa porta a porta geralmente é de um porto a outro. Ou seja, o Brasil que tem um litoral imenso, né? Tem porto para todo lado. A gente teria que ter uma malha, no mínimo aquela simbólica, né? De norte a sul, de leste a oeste. Mas nós temos um problema estruturante aí que falta uma ligação no meio do país para interligar tudo isso. Ou seja, a gente tem um país de dimensões continentais que não tem um transporte ainda eficiente de ferrovias. Minto, né? Ele tem uma eficiência muito grande na região sul e sudeste, né? Que a logística lá funciona de forma muito integrada, inclusive no porto. Outro meio de transporte que se tornou comum na época da colônia, né? São as embarcações. Vou falar do fluvial, que o Brasil ainda tem grandes potenciais, né? Ele usa bastante. O Mato Grosso usa esse tipo de embarcação aí da primeira foto, né? De forma eficiente também. Geralmente são grãos, transportam bastante grãos e contêineres, né? Marítimo. O marítimo é um transporte que também é eficiente. A gente tem uma grande riqueza em exportação, principalmente em minério. Nosso minério, praticamente quase todo ele é exportado para a China, né, onde é manufaturado lá. A gente tem portos muito bem desenvolvidos, né? Inclusive no Nordeste aqui a gente tem o Porto do Pecém, tem o Mucuripe, né, que está desativado para alguns tipos de embarcações. A gente tem o Suape em Recife, tem o Porto de Cabedelo, em João Pessoa, que também está quase desativado. O Porto do Itaqui, em São Luís. E tem o Porto do Pará, que são dois portos altamente eficientes, né? A gente tem também o transporte aeroviário, pessoal, que não é um transporte, vamos dizer assim, muito comum, que o custo é muito elevado e geralmente a gente tem esses transportes quando a gente não tem muita alternativa de derivação para outros. Manaus é um caso específico, né, que se usa só barco e o transporte aéreo, porque é uma capital, né, uma metrópole no meio de uma floresta. O transporte dutoviário, pessoal. Pasmem aí para quem não sabia, mas os dutos também são meios de transporte. Gás, óleo, ou qualquer tipo de líquido aí que gere essa riqueza aí de produto, né? Também é bastante eficiente aqui no país. A gente também tem o gás, né? O gás natural, que é muito conhecido entre Brasil e Bolívia, né? Teve muita repercussão, porque o gás da Bolívia é mais barato que o nosso gás, né? Mas que também teve uma evolução muito grande, né? Inclusive, muitas indústrias usam gás, né? Teve um desenvolvimento maior com esse meio de transporte. Bom,
Vamos diferenciar alguns detalhes, né? Quando a gente fala em transporte, pessoal, o meio logístico de transportar alguma mercadoria, não associe sempre um único modo, tá? Isso não nem sempre é unânime. Existem contratos unimodal e multimodal. Quando a gente fala em multimodal, né, são vários modos de transporte, né, vários modais, né, e unimodal está associado a um único meio de transporte, né, que relaciona os transbordos. Os contratos múltiplos está relacionado também a essa questão do intermodal, né, que você pode derivar de você usar um transporte ferroviário para em seguida você transportar de navio. Então você tem um intermodal aí, né? Você sai do ferroviário para o, o navio. Esse contrato unimodal, pessoal, ele está relacionado a um único contrato, mas que pode relacionar vários tipos de transporte. Características específicas de cada modal. Característica do modal rodoviário. A gente começou no descobrimento do Brasil aí com um transporte chamado transporte fluvial, né, pessoal? A embarcação a gente usou bastante. Em seguida, né, nos anos próximo do século XX aí, a gente teve um desenvolvimento de uma malha ferroviária na região do Rio de Janeiro ali, né? Ligou pouca coisa, mas que também ajudou o desenvolvimento, né? Graças a essa logística. E nos anos 50 aí, com a entrada aí do governo, no estímulo aí à indústria automobilística, a gente alavancou bastante essa questão do transporte rodoviário, que inclusive tem muita ênfase até hoje, né? A gente tem muitas estradas que não justifica tanto, né, ter tantas estradas e poucas ferrovias, já que é um transporte, na maioria das vezes, com maior eficiência do que o rodoviário. Mas ele tem vantagem, né? Ele tem essa questão da acessibilidade dele, de porta a porta, né? Door em door, e alta confiabilidade, apesar de ter muitos roubos de carga, mas o seguro dele ainda compensa, apesar de ser alto. Velocidade média razoável. Desvantagem, né? É muito caro, só ganha por aeroviário. E aquela questão, né? Como é um transporte muito limitado, você transporta muito pouco, né? Se você falar em quantidade realmente de tonelada de mercadoria por quilômetro. Ele tem, a sugestão que ele dá são pequenas distâncias, realmente até 400 quilômetros. Isso torna vantajoso, né, para produtos de médio e alto valor agregado. Quando a gente fala em modal rodoviário, a gente tem uma infraestrutura aí de 1,5 milhão de quilômetros, né, de rodovias, sendo que um pouco mais de 10% é pavimentado. Né? Isso são informações de 2012 ainda, mas não mudou tanto. E o estado, né, das rodovias, né, que mais da metade tem um péssimo, né, um estado ruim aí. O alto número de acidentes também está relacionado a essa questão da quantidade também, né, de veículos circulando e da infraestrutura precária. E a questão dos roubos, né, que eu tinha falado para vocês, que acontece bastante, por isso que o seguro tem que ser bastante elevado. O modal ferroviário, pessoal, é um transporte muito vantajoso, né? Eu trabalho nesse setor há algum tempo e, assim, já observei de perto como é eficiente pela questão dele ser prioritário mesmo, pessoal. Todo o transporte terrestre ele tem que parar para o trem, né? Grosseiramente falando. E transporta muito, né? O transporte, ele, em média, 300 vagões aí, um trem leva, né? Que é em torno de 500 caminhões aí que você tira aí da rua. E o frete sai barato porque ele transporta uma carga muito alta por quilômetro rodado, né? Ele tem uma desvantagem que está relacionada à lentidão. Infelizmente, as condições também da infraestrutura levam a esse tipo de condição.
A integração entre outros modais também tem que ser criado infraestrutura, né? Tombador de vagão, tem que ser feitas adaptações para poder integrar com outros transportes. Mas ele está relacionado à lentidão quando a gente fala muito em transporte rodoviário, né? Sugestão, grande distância, né, como eu falei para vocês, né, acima de 400 km até 1.500 km, ele é muito vantajoso, né? E produtos de médio e baixo valor agregado. Hoje a gente tem em torno de 28, em torno de 30 mil quilômetros de malha ainda ferroviária. A gente chegou a ter 38 quilômetros, né, mil quilômetros de malha, foram bastante desativadas aí, e com certeza é suficiente. Um país continental como o Brasil não tem sentido ter tão pouco, né, de malha ferroviária. Se a gente for para a vizinha aí, a Argentina, só a Argentina, pessoal, que não dá nem o tamanho aí do Rio Grande do Sul, ela tem 40 mil quilômetros de malha. Então, não justifica, né? Então, a gente tem essas condições de pouco incentivo e também tem outro problema de infraestrutura, né? Que são as linhas com bitolas diferentes, né? Para cada bitola você tem um tipo de veículo. Isso fica difícil, né? Você integrar com todas as linhas, já que você tem diferentes tipos de bitola que gera diferentes tipos de veículos. E as escassez dos terminais. O aquaviário marítimo, né, ele tem uma vantagem, né, pela alta capacidade, baixíssimo consumo de energia. Ele tem lentidão, tem também uma infinidade aí. O mar não é brincadeira, né, pessoal, para rastrear. Depende muito de tecnologia. Ele também é muito vantajoso, né, para grandes distâncias e grandes volumes. Geralmente são produtos de baixo valor agregado. Grãos, né? Geralmente é grãos, é minério, enfim. O aquaviário, ele tem um potencial também enorme, porque praticamente aí a metade do país ele está banhado por litoral, né? Isso favorece o nosso transporte de cabotagem, né, pessoal? Que é aquele transporte que você sai de um porto e chega até outro porto, né? Via costa, né? Via litoral costeiro. Então esse é o chamado transporte de cabotagem, né? E isso estimula bastante o comércio exterior. Também depende muito de outros portos, né, para poder fazer esse tipo de negociação. Mas a gente tem muito ainda a trabalhar, né, principalmente na questão de modernização, né, que a gente, desde a política até a própria infraestrutura. O fluvial, né, a vantagem dele é que ele tem média e alta capacidade, também depende do tamanho da estrutura, baixíssimo consumo de energia, também a questão da lentidão, rastreamento. Essa questão de barragens eclusas, pessoal, é porque como você vai seguir na sua via em rios, nem todos os rios têm o mesmo nível, né? Lembrando que todos os nossos rios são por gravidade, né? Ou seja, se ele tem correnteza é porque ele tem desnível. Então, em algum lugar, você vai ter que elevar esse navio para ele cair em outra bacia, né? E isso geralmente precisa de infraestrutura, barragens e eclusas. Sugestão, né? Também ele é bom para distâncias de grandes distâncias e médios volumes. Produtos de baixo valor agregado, mais uma vez eu falo em grão, em minério, né? A gente tem 29 mil quilômetros de hidrovias e apenas a metade, né, é usado, menos da metade é usado. E como eu falei para vocês, o Brasil é o país mais rico em rios, né? Nossos rios são de gravidade, né? Então tem correnteza, isso facilita bastante o nosso trabalho de transporte, né? Até a geração de energia com o uso dessa água por gravidade. As principais vias é o Madeira, São Francisco, Tietê, Paraná, o Araguaia e Tocantins. Característica do modal aeroviário, né?
tem altíssima velocidade, alta segurança, mas ele tem uma baixa capacidade, pessoal. Nem tudo pode ser transportado. E a infraestrutura para ele ainda é limitada. A região sudeste trabalha bastante com esse tipo de transporte. E geralmente está relacionado mais a correios, a transporte emergencial e coisas com altíssimo valor agregado, né? Que geralmente as coisas caras, né, com muito valor agregado, tem que ser entregues de forma muito veloz. E temos aí acho que o Brasil é o segundo país do mundo com maior quantidade de aeroportos, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha a melhor infraestrutura. A gente tem que ter uma correspondência maior, e como eu falei para vocês, né, São Paulo domina essa logística aí, praticamente a metade do país é dominado por essa logística aí de transporte aeroviário. Rodoviário. As vantagens. Sempre vai ter um custo baixo de operação, pessoal. Principalmente que o transporte não depende muito de fator humano, né? É um líquido, é um gás, então ele tem altíssimo valor de implantação, mas é muito favorável a desenvolvimento, né? A indústria hoje usa bastante o gás natural, e como eu falei no slide anterior, né, o Brasil ficou muito conhecido, né, com a infraestrutura de Brasil e Bolívia, que o gás da Bolívia ele é bem mais barato que o do Brasil. Até hoje ninguém sabe por quê, mas suspeita-se, né? Sugestão para o tipo de transporte rodoviário, como falei para vocês, transporte de líquidos e gases em alto volume. Pessoal, espero que vocês estejam atentos aí à aula, que são informações aí cirúrgicas aí para logística, né? Quem for trabalhar na área de transporte vai precisar de um conhecimento básico aí desses modais. Bom, o Brasil tem 7.000 quilômetros de oleodutos, 7.200 de gasodutos que liga polos petroquímicos, né, refinarias, gás natural. E como eu falei para vocês, né, a gente tem uma rede aí entre países, Brasil e Bolívia, conhecidíssimo, né, 2.500 quilômetros de dutos. Vamos comparar agora alguns usos dos diversos modais, pessoal. Esse quadro, ele revela toda a vantagem que a gente vem falando de alguns transportes aí, e vocês vão entender através aí da uma bibliografia aí do Boverson e do Croix, 2001. Entenda o seguinte: quanto maior o número, mais vantajoso é o transporte, né? A gente está falando na questão qualitativa. O ferroviário aí, ele, como falei para vocês, né, ele tem uma velocidade não tão boa, mas que já favorece bastante. Confiabilidade do produto, entrega, né, pessoas, sem violação, essas coisas, né, e a frequência, né, a frequência ele é favorável bastante porque é um transporte prioritário, ele não para outra coisa. E a vantagem maior aí que a gente está vendo, não é também novidade, a gente tem muitos rios e tem um litoral imenso para trabalhar com essa questão logística, né? É muito vantajoso. E se a gente for elencar aqui os valores, né, de importância, o rodoviário, olha que ironia, pessoal, ficou em último. Ficou em último porque realmente não justifica, né, um país continental como o Brasil ter tanta rodovia e poucos outros modais de transporte, né, que são mais eficientes. Tarifa dos transportes, a gente tem como eu falei para vocês, né, o transporte aeroviário é um dos maiores, e o rodoviário a gente tem uma tarifa também elevada por conta realmente do risco também, né? E olha que loucura aí. Do ferroviário para baixo, a gente tem taxas aí irrisórias, né, se a gente for comparar com os outros modais. Com relação ao mundo todo aí, pessoal, vamos comparar aí as matrizes de transporte, né, em diversas regiões. O Brasil
transporte dominante aí é o rodoviário. Os Estados Unidos também tem muita rodovia, tem muitos dutos aí, mas o que domina aí é o transporte ferroviário, pessoal. Um país também maior do que o nosso, então usa a estratégia mesmo eficiente das ferrovias. A União Europeia, né, vou falar em toda a Europa aí, ela tem um uso muito maior em rodovias, e outra, ela trabalha bastante com o transporte de cabotagem, né? Em terceiro lugar aí ficou a ferrovia. A China, ela tem também uma eficiência bastante, né? Ela inclusive recebe muita matéria-prima nossa para manufaturar. A cabotagem aí está em primeiro lugar e as ferrovias em segundo lugar, pessoal. Ou seja, os números não mentem, né? Quanto à demanda, né, de atendido por cada modo, tá aí um comparativo aí, né? O que a gente tem aí de volume transportado, né? São toneladas por quilômetro útil, né? 61% são rodoviários, né? Mais de 61%. O Brasil em 2008 já apontava isso daí. Ferroviário em segundo lugar, que já justifica a gente ter uma engrenagem maior aí para investir em ferrovias. E, e a gente tem que vencer isso daí, pessoal. Esses custos eles realmente têm que ser coerentes com a nossa realidade. Alguns comparativos, né, de capacidade, aquilo que eu falei para vocês, né, a chata com o empurrador, né, o transporte de rio, né, o fluvial, ele tem uma dimensão de 150 metros em média, né, ele é equivalente a quase três composições de trem, pessoal. A gente está falando de 86 vagões de 70 toneladas. E olha o tanto de carretas que a gente poderia tirar das ruas bitrem, com capacidade de 35 toneladas. Um comboio de chata com empurrador é equivalente a 172 carretas, pessoal. E a gente ainda. E o meio ambiente ainda agradeceria bastante a gente. Só para efeito de curiosidade, tá aí uma chata, um empurrador, né? Essas casinhas aí são estocadas a matéria-prima, né? Geralmente grãos e minério, né? Por vias fluviais. O custo, pessoal. É interessantíssimo aí a gente revelar o custo para vocês. O custo da hidrovia, a gente tem um custo por quilômetro, tá? Uma hidrovia, 1 quilômetro de hidrovia, ela custa em torno de 34 mil dólares, certo? É um custo líder aí, né? Não tem motivo nenhum para deixar de lado esse desenvolvimento. A gente tem que investir em hidrovia, pessoal. E as ferrovias aí, caríssimo. O custo de implantação, como eu falei para vocês, né, é muito caro. Eu acho que ainda é mais do que isso. É mais de 1.400.000. E o custo da rodovia, o custo médio, né, em torno de 440 mil. Se bem que está plausível, a gente está falando em custo em dólar. Realmente é em torno disso aí. Consumo. 1 tonelada por quilômetro, pessoal. Olha o consumo da, das embarcações. 4 litros de 1 tonelada por 1.000 quilômetros rodados. Ferrovia 6 litros, né? E a rodovia 15 litros. Quando a gente vai para consumo energético, né? Realmente isso é efeito físico, né? O quanto a gente gasta de energia para fazer a logística em aviões. Um custo elevadíssimo aí, são 12 joules, né, por tonelada de quilômetro transportado. Rodoviário, também bastante impactante, vem em segundo. Rodoviário também, e o ferroviário aí já coerente com o restante. Bom, a comparação já foi feita.
A gente está só colocando os equivalentes, né? O que que seria? A gente está botando aí um comboio de uma chata com empurrador, que é equivalente a 86 vagões, que é equivalente a 180 carretas. Comprimento total, a gente está falando de um transporte hidroviário de 150 metros, ferroviário de 1.700 metros e rodoviário de 3.500 metros, né? 26 km em movimento. Consumo de combustível, né? 5 litros hidroviário, 10 litros ferroviário e 96 litros rodoviário. As emissões aí de gases, né, de efeito estufa, 74 gramas, pouquíssimo, contra 104 do ferroviário e 219 gramas do rodoviário. Ó, um quadro exemplificativo com relação aos impactos de operação, né? A gente sabe que a gente tem um consumo energético bastante elevado. Isso é mais uma ilustração, alguns comparativos. Fica aí como efeito de curiosidade para vocês. Pessoal, o mundo todo hoje fala sobre a gente tem que transportar com prazo curto, certo? O lead time aí entre distribuição até o cliente, né? A eficiência, né, da entrega o mais rápido possível, de forma mais barata, né? Mas a gente está lidando com alguns problemas aí em escala mundial que elevação da temperatura, né, do mundo. Isso faz com que a gente tome iniciativas para novas tecnologias, né? Isso está relacionado também aos meios de transporte, né? A gente está vendo aí o transporte rodoviário é o que mais emite, né? Gases, né? De CO2. Poluição do ar, o carro, né? Como uso particular, é muito comum estar em primeiro lugar, pessoal. Primeiro porque é cultural, né? Numa casa aí com 5 pessoas, se brincar, todas 5 quer ter um carro, né? Mesmo que as 5 pessoas vá trabalhar no mesmo lugar, né? Geralmente cada um tem o desejo de ter o seu carro. Então, um carro geralmente leva uma pessoa. A média no Brasil é que um carro leva duas pessoas. É um absurdo isso daí. Então, o gráfico aí fala mais do que as palavras, né? O ônibus também polui bastante, né? O metrô, transporte de massa também, que ajuda bastante aí na locomoção das pessoas. Esse é um estudo feito pelo metrô de São Paulo. E aqui a poluição do ar, né, relacionado ao enxofre, né, que é uma coisa bastante tóxica aí, né, está relacionado também até a morte, né, de algumas pessoas nas grandes capitais. E combustível fóssil, né, tem muito essa composição do enxofre, né, e uma das alternativas que se fala bastante, né, por que não usar mais o álcool, né? Os Estados Unidos usa bastante álcool, né, inclusive feito do milho, né? Então seria uma coisa a se perseguir. O enxofre, né, para efeito de curiosidade de vocês. Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, mas assim, a gente praticamente abraçou aí o início do capítulo 2, né? Praticamente todo ele tem algumas informações sobre tarifas, algumas coisas aí que eu não coloquei no slide, porque vai ficar aí como fonte aí de pesquisa para vocês, que eu não levei com tanta ênfase, porque eu quis mostrar para vocês o que era mais importante. Espero que todos vocês tenham aproveitado e que façam bons estudos. Tá bom, pessoal? Mais uma vez aí, mantenham contato. Estou aqui à disposição de vocês. Deixei algum resumo aqui no final, uma conclusão para vocês, certo? Mas fique à disposição, viu? Boa noite, bons estudos.